Eu sou a doutora Tassiana Malagoli. Eu vou falar sobre a membrana epirretiniana, sobre a preceptoria do Dr. Arlen Salgado, como especializanda 1 da Fundação Milton Rocha. A membrana epirretiniana macular, ou pucker macular, é uma fina camada de tecido fibroso que cresce sobre a superfície interna da retina, provocando alterações na visão que vão agravando a par do seu desenvolvimento. Ela cresce geralmente na zona central da retina, na mácula, daí a sua designação de membrana epirretiniana macular. Aqui eu deixei exemplificado para nós relembrarmos as camadas da retina, então o epitélio pigmentado, a camada de cônulos e bastonetes, a limitante externa, a nuclear externa, a plexiforme externa, a nuclear interna, a plexiforme interna, a camada de células ganglionares, as fibras do nervo óptico e a limitante interna. Lembrando que quais são aqui os elementos da retina, nós vamos ter aqui a fóvea com a mácula lútea, aqui o nervo óptico e aqui representado pela letra D, as nossas artérias. Aqui eu coloquei essa imagem para a gente ter uma noção de como vai ficar a nossa retina com a formação dessa membrana epirretiniana. Então perde aquela coloração, a gente vê que tem algo ali ofuscando aquele brilho que se mantém na retina ali atrás. Aqui nós vamos ter o exame de tomografia que vai mostrar para nós a formação dessa membrana epirretiniana. Então a gente perde aquela linearidade, né, e aquela conformação adequada dele. Como epidemiologia, a gente sabe que habitualmente ela afeta apenas um olho. A membrana epirretiniana bilateral está presente em cerca de 10 a 20% dos doentes afetados com a doença. Ambos os sexos vão ser igualmente afetados e as pessoas com história dessa membrana epirretiniana num dos olhos apresentam risco acrescido de desenvolver a doença no outro olho. Não existe medidas de prevenção para as membranas epirretinianas idiopáticas. Como causas, a gente sabe que existe a membrana epirretiniana idiopática, que é a apresentação mais frequente, e existem as membranas epirretinianas secundárias que ocorrem em associação com doenças vasculares da retina, como diabetes, oclusões vasculares, doenças oculares inflamatórias, o trauma, cirurgia intraocular, tumores intraoculares, a degeneração macular, a DMI e descolamento da retina. O diagnóstico da membrana epirretiniana é efetuado baseado na história e no exame de fundo de olho e eventuais exames auxiliares, né? A gente pode ter, por exemplo, a tomografia de coerência óptica, ou OCT, e a angiofluorescenografia ou angiografia fluorescênica. Aqui nós vemos a formação da membrana epirretiniana de aspecto esbranquiçado na região macular, quando a gente tem aí o exame de fundo de olho. Aqui mostra para nós o início da formação dessa membrana retiniana, como pode ser visto pela seta verde. E na foto à esquerda, a gente vai ter aqui uma região avermelhada e esbranquiçada que mostra o tanto que a membrana epirretiniana machuca a retina, causando então essa elevação. Como sinais e sintomas dessa doença, nós vamos ter uma visão turva, uma visão embaçada, uma metapofopsia, que são alterações nas formas dos objetos, uma diplopia monocular, aquela questão de ver duas imagens, e uma micropsia. Teremos ainda como sintomas da membrana epirretiniana que podem variar de acordo com o estágio ou a evolução da doença. A grande maioria dos pacientes que padecem de membrana epirretiniana é assintomática nos estágios iniciais. E a membrana epirretiniana idiopática, os sinais visuais podem ser variáveis e por vezes, independentes da gravidade clínica dessa doença. Aqui a gente tem mais uma imagem do OCT, em que aqui a gente vê o início da formação da membrana epirretiniana e aqui ela já no estágio mais evoluído, com maior ofuscação da área ali da mácula. Aqui mais uma imagem de OCT da membrana epirretiniana e a gente vai observar que a maculoquise ela vai ser secundária a essa tração que essa membrana faz. Temos aqui uma membrana epirretiniana. Aqui a gente está vendo o olho direito, então
para a gente ver como vai ficar essa alteração, a caracterização dessa alteração. E aqui eu coloquei uma imagem que a gente vai ver no olho esquerdo, como ela vai vir para nós no OCT e no exame do fundo de olho. Como classificação, o aspecto fundoscópico das membranas epiretinianas primárias varia segundo a maior ou menor abundância dos elementos constituintes, segundo a sua maior ou menor extensão e ainda segundo a presença ou ausência de uma patologia de base. De acordo com seu aspecto oftalmoscópico, classificamos as membranas epiretinianas em primárias em 3 graus. Então, a membrana epiretiniana grau 1 são as membranas muito finas e transparentes. Observa-se apenas um reflexo brilhante no polo posterior, semelhante ao brilho do celofane. Por vezes, observam-se discretas pregas radiárias da retina nesta fase, mas a morfologia dos vasos não está alterada, os doentes não referem sintomas e a angiografia fluoresceínica é normal. No grau 2, as membranas são translúcidas e as pregas retinianas mais evidentes. Nós vamos observar também o estiramento dos vasos papilomaculares ou o aumento das tortuosidades desses vasos. Por vezes, nós vamos ter o deslocamento dos vasos para a região macular, constituindo-se o sinal do garfo vascular. A ectopia foveolar ou as fenestrações da membrana formando pseudoburacos vasculares que podem ser observados. No grau 3, as membranas são espessas e mais ou menos brancas, conforme a quantidade de tecido fibroso existente. Acentua-se a ectopia e o plaqueio macular, formando pseudoburacos ou mesmo buracos maculares, e desenvolve-se dilatações capilares que podem provocar exudatos moles ou duros e um edema macular importante. Como tratamento na membrana epiretiniana, o tratamento médico é inexistente no caso das membranas idiopáticas e na secundária o tratamento efetuado é a corticoterapia. Existem ainda alguns estudos que indicam o uso da 5-fluoracil no tratamento da membrana epiretiniana. O tratamento cirúrgico ele visa então a exérese ou a remoção dessa membrana, restituindo dessa forma uma visão normal a esses doentes. No caso da membrana epiretiniana secundária, deve ser efetuado em primeiro lugar o tratamento da causa subjacente e só depois deve ser efetuado o tratamento cirúrgico. A cirurgia ela vai ser, a ser realizada é a vitrectomia via pars plana, removendo o gel vítreo, realizando-se em seguida a exérese dessa membrana. A cirurgia é realizada em regime ambulatorial e no pós-operatório são administrados colírios de antibióticos anti-inflamatórios por um período de 2 semanas. A recuperação dessa pós-cirúrgica pode durar várias semanas. Aqui nós temos um exemplo de uma figura ilustrativa sobre essa vitrectomia via pars e aqui a gente fazendo a remoção dessa membrana. Abaixo dessa foto é uma foto do intraoperatório após a remoção da membrana. Aqui nós podemos observar áreas vermelhas, correspondentes ao sangramento dos pontos onde a membrana estava mais aderida. O retorno da visão após a cirurgia de exérese da membrana epiretiniana é altamente dependente das características pré-operatórias. Quais são essas? A duração dessa membrana epiretiniana, a extensão dela, a causa subjacente, como isso foi tratado. A maioria dos doentes apresentam melhorias após 3 a 6 meses do pós-operatório, só que alguns podem sentir melhorias após 1 ou 2 anos. Aqui está a minha bibliografia utilizada. Obrigada.